Meus irmãos, que bom ter vocês aqui comigo no primeiro episódio do Pode Dar Glória. Comigo está aqui a missionária Tiane, conheci essa mulher de Deus, glória a Jesus, em um congresso. E nesse congresso ela falou comigo a respeito de um testemunho que Deus hoje nos preparou, né? Essa primeira entrevista, esse primeiro episódio, para a irmã contar um pouquinho sobre a trajetória dela, contar algumas vivências que ela teve com o Senhor e um testemunho que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Missionária Tiane, muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar e falar das glórias que o Senhor fez sobre a tua vida. Obrigada mesmo. Amém. Eu sou missionária Tiane, congrego na Assembleia de Deus, Catedral São Mateus, pastor Moacir de Paula Oliveira. E assim, é uma bênção. Eu tenho caminhado com o Senhor e tenho visto que os dias de glória, eles não estão no passado. Nós estamos prontos para viver dias de glória. Mas isso não quer dizer que a gente não vá passar pelo deserto. A gente passa. Só que o deserto não sepulta crente que tem história. Crente que tem joelho no chão, deserto não sepulta. Deserto é lugar de experiência. Verdade. Glória a Deus por isso. E, missionária, me conta um pouquinho. A irmã tem quanto tempo de evangelho? Foi desde novinha? Quanto tempo que a irmã tem? Como que a irmã conheceu o Senhor? Sim, eu tenho mais de 30 anos de Tem evangelho. carreira. Eu comecei, fui batizada na Casa da Bênção, depois eu vim para Adebras, aqui perto, com a Abi Guaianazes, e depois eu fui levada para o Ministério de São Mateus, conheci o Ministério de São Mateus e estou lá até hoje. Graças a Deus, congrego lá na sede agora, congregava aqui perto de casa, Juscelino, mas agora estou na sede, já direto com o pastor Moacir. Ele tem me dado muita honra. Tem realizado os sonhos da minha vida toda, eu realizei ali na Catedral São Mateus. Legal. Mas dizer que foi fácil a caminhada, não é fácil não. Porque aquele que promete mundos e fundos, você sabe que é o inimigo. Porque Jesus, ele não prometeu isso não. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque se eu venci, vocês também vão vencer. Amém, amém, é verdade mesmo. E, missionária, antes da gente até ligar aqui a câmera, você estava me contando um pouquinho sobre uma experiência que você teve com Deus, né? Sim. E eu gostaria que você contasse também pra gente essa experiência, tudo o que te aconteceu. Sim, eu sempre cito, quando eu vou contar meu testemunho, eu cito a passagem de Êxodo 14, quando o povo está no beco sem saída. Porque muitas vezes a vida nos coloca num beco sem saída. Só que Deus, ele não coloca ninguém no beco sem saída para que morra ali. Ele sempre tem um caminho para a gente. Verdade. Entendeu? Nunca. Não é para morrer, é para ter experiência, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Então, no ano de 2016, que eu já estava com o ministério lá na frente, estava como pregadora, já estava lá na frente pregando, evangelizando, fazendo a obra. E aí muitas vezes você não entende, porque se Jesus está no seu barco, você está fazendo a vontade dele, o porquê que as tempestades vêm na sua vida. Tempestade, já disse, beco sem saída não é para matar ninguém, é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém. E as tempestades também, elas se levantam, mas tem que ver que o barco, ele é projeto de homem, o mar é projeto de Deus. Se os nossos projetos estiverem dentro do projeto de Deus, fica tranquilo, a tempestade não vai afundar o seu barco. Jesus lançou uma palavra, é do outro lado, mas espera aí, veio uma dificuldade, mas tem uma palavra lançada na nossa vida, é do outro lado que a gente vai chegar. Amém, glória a Deus por isso, glória a Jesus mesmo. Do outro lado. E aí, no ano de 2016, a irmã estava, você contou para mim, né, que você estava pregando, estava em congressos, Deus estava te usando. O ministério estava lá em cima. Aí o Senhor precisou que o nome dele fosse exaltado na minha vida. E aí eu fui vindo da sede, era um congresso que teria em novembro, e a gente estava no último ensaio. Aí naquele dia eu não sabia, porque você sabe, Isaías 40, verso 8, diz que a vida do homem é como a erva, assoprando nela o hálito do Senhor. Mas o que prevalece é a poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Verdade. E naquele dia eu não sabia. Nós temos assim, a gente pensamos que a nossa vida é uma estrada longa, que não se pode ver o fim. Mas se engana, que a qualquer momento você vai ter que dar uma seta, você vai ter que encostar,
porque a nossa vida é assim. Estamos aqui somente de passagem e Deus é a razão de tudo. Aquele dia vindo da 2016, dia 2 de novembro, eu vindo da sede, um carro veio na contramão e acertou nosso carro. Naquele dia eu não cheguei em casa. Eu estava planejando chegar em casa e ir para a igreja, porém não foi assim. Aquele dia eu fui direto para o hospital, porque o carro veio na contramão, ele estourou meu carro todo, foi para o lixo, né, deu perda total, e fraturei a bacia nos dois lugares, dos dois lados, e o húmero e também o rádio, né, a mão. E também costelas, eu fraturei costelas também. Fui para o hospital e ali eu voltei depois de 20 dias na maca do SAMU, onde eu já não tinha mais máquina de costura, eu tinha uma oficina, eu tinha uma vida ativa. Eu já não tinha mais nada. Mas, como eu já disse, o beco sem saída não é para a morte de ninguém, sim para a glória do nome do Senhor. E se ele sustenta os passarinhos, ele também cuidou de mim, como um pai cuida de um filho. O pai, o professor te ensina, mas no dia da prova ele fica em silêncio. Mas não se preocupa, que no silêncio ele está trabalhando. Ele está vendo como que você vai agir, a experiência que você ganhou dessa trajetória de vida que você teve com ele. Ou se é só de ouvir falar, ou se vai colocar a sua fé em prática. Então, para a gente conseguir, assim, delinear mesmo essa história. Então, a irmã já estava pregando, a irmã ia em congresso, pregava na rua, né? Na rua. Como é que a irmã até me falou que você pregava, ia na feira? Não, eu trabalhava na feira, o meu esposo tinha uma banca de feira na Tiradentes, e eu ia para lá, mas podia chegar alguém para pegar uma laranja, comprar laranja, que eu já evangelizava. Já evangelizava. Sim, um dia o Senhor, essa experiência foi incrível, porque o Senhor, chegou um morador de rua lá e o Senhor vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. E eu falei, Jesus, será que é da carne isso aí? Aí eu falei, não é da carne não. Aí, quando ele levantou para ir embora, eu fui, corri lá e falei com ele. E quando eu dei a primeira palavra, Deus já se encarregou do resto. Começou a falar com ele e ele já encheu o olho de lágrimas. Ele era um desviado que estava catando papelão na rua. E eu falando para ele, ele era dos jovens da igreja, e eu conversando com ele. Só que aí, olha a nossa negligência, nós somos uma igreja que se move. E eu peguei e falei, moço, você procura uma igreja evangélica, né? Você volta para Jesus. Quando ele deu as costas, Jesus falou assim, você foi negligente. Você é a igreja, faz o apelo você. Falei, ai, Jesus, me perdoa, eu não tenho experiência. Mas então, se o senhor me der a chance, se o senhor quiser que eu fale com ele, traz ele de volta. Parece incrível, menina, que daqui a pouco ele voltou, antes de terminar a feira, ele voltou e ainda trouxe mais um ainda para eu evangelizar também. Eu falei, moço, eu falei para você procurar uma igreja evangélica, mas é o seguinte, você quer voltar para Jesus agora? Jesus, ele, quero. Santo. Eu orei por ele no meio da feira e ele aceitou voltou. Ali. Voltou, né, para Deus. Sim, ele voltou. O outro também que estava com ele era desviado. Então, para os irmãos entenderem, a irmã estava ativa, estava trabalhando no ministério, se precisasse evangelizar, ela estava ali, né? Fazia até mesmo sem que o pastor mandasse. Estava ali, tinha muitas agendas, pregava em muitas igrejas, né, irmã? Sim. Até que um dia, voltando de um culto, né, como a irmã disse, sofreu esse acidente. A irmã acha que foi um encontro mesmo que Deus teve contigo para mostrar talvez a grandeza dele? O que a irmã entende de tudo isso? É experiência, eu creio que foi experiência, em nenhum momento eu pensei de outra maneira. Experiência. Até que nos primeiros dias eu cheguei a perguntar, mas Deus, por quê? Só eu ali servindo, fazendo a tua vontade, todos os outros eram tudo desviado, né? Não conhecia Jesus, meu esposo desviado, e por que só eu? Aí, mas Jesus queria mostrar para mim que ele faz ainda o que ele fez há 2000 anos atrás, ele ainda ressuscita morto. Verdade. Então, antes eu conhecia de ouvir falar, e hoje eu conheço de andar com ele. É como o Jó diz, né, exatamente. Lá no capítulo 42, antes eu ouvia, né, falar no Senhor, mas depois de toda a experiência que eu tive, agora eu vejo. E é impressionante mesmo quando a gente vive isso com o Senhor, né, irmã? Porque nunca mais a irmã vai poder falar, eu não vi a mão do Senhor ali a me livrar. Nunca. A irmã literalmente é uma experiência para mostrar para os outros irmãos, olha, o que Deus fez comigo, Deus ainda salva, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, né? Mesmo que você passe por alguma situação, é a mão do Senhor muitas vezes mostrando
olha, eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tirar Sim. também, né? No momento que ele quiser. Interessante, irmã. E aí a irmã sofreu esse acidente, aí foi pro hospital. Aí a irmã falou que quebrou o braço, não foi? Quebrei a bacia dos dois lados, né? Meu O Deus. acetábulo, ele fraturou, esmiuçou o acetábulo, onde que eu tive que ficar 3 meses sem andar, cadeirante. Meu Deus. E o meu húmero também quebrei, e onde me causou muita dor esse braço, porque ficou preso só pelo nervo, né? Aí doeu muito. E o rádio também quebrei. O rádio, e aí eu fui levada para o Hospital Valdomiro de Paula, onde 9 dias depois eu fui enviada para o Hospital do Paris para fazer 2 cirurgias, do húmero e do rádio. Nossa. Né? Porém, ainda não andava. Fui para o Hospital do Paris, e quando chegou lá eles operaram, mas quando foi para operar o segundo braço, nessa noite eu já havia perdido a minha voz, já não estava mais conseguindo falar. Meu Deus. Não estava conseguindo falar, porque de tamanha dor, irmã, entende? É porque estava bloqueando a minha traqueia, essa fratura. Bloqueando. E eu acredito, se não fosse uma interferência divina, eu ali não teria sobrevivido aquele dia, não. Aí eu fui, quando chegou 7 horas da manhã, eu já estava perdendo totalmente as forças, o sentido. Aí o enfermeiro chegou e me levou para operar. Né? Fui a primeira a entrar na sala de cirurgia, onde que o médico falou, não sei, hoje está uma bagunça aqui, as pessoas que eram para operar à tarde, fazer cirurgia à tarde, estão vindo de manhã. Eu entendi que é o meu Senhor que veio, que a presença dele ali naquele hospital confundiu ali os papéis e me levou primeiro. Porque o Senhor sabe até onde vai o nosso limite. Ele sabe onde vai. Talvez a irmã não teria aguentado ficar até chegar à tarde, né, irmã? Não, eu estava sem força já não ia aguentar mesmo, não. Meu Deus, e aí a irmã até comentou comigo que a irmã trabalhava como costureira, né? Trabalhando das 8 até as 2. Ai, das 8 às 2 da manhã. Às 2 da manhã, e aí acabou, enfim, sofrendo esse acidente. Como que ficou a questão financeira, né? Porque parou tudo, assim, podemos... Parou tudo, mas de uma hora, é 1 minuto que passa. Foi nesse minuto aí, esse acidente, ele me levou às máquinas, eu fiquei sem nada. Meu Deus. Eu fiquei sem nada. Meu esposo ficou sem emprego, porque ele tinha que ficar no hospital comigo. Porque chegou um tempo na minha vida que eu não tinha mão e não tinha braço, não tinha perna. Então ele teve que ser os meus braços, minhas mãos, minhas pernas. Ele teve que ser tudo. Ele tinha que colocar comida na minha boca, ele tinha que pentear meu cabelo, escovar meus dentes. Ele tinha que pôr comida na minha boca, senão eu não comia. Santo Deus. É duro falar assim. É experiência. É experiência, mas é difícil lembrar, dói. Meu Deus, é verdade. Dói. Mas aí, então, aí ele fez tudo. Sempre que eu vou pregar a palavra do Senhor, eu sempre falo, gente, tem que valorizar quem está com você no dia de chuva, porque no dia de sol a praia fica cheia. Então, o meu esposo, ele me conheceu. Outro dia, numa ministração, eu ainda disse. Meu esposo, ele me conheceu, eu era ativa, eu trabalhava direto. Eu fui a primeira aqui a comprar carro, tirar minha carta de motorista. Eu pegava um carro aqui e viajava longe, né? Santa Fé do Sul, interior, Jaú, Bauru. Eu viajava. Então, ele me conheceu ativa, assim. E ele estava comigo nos dias de glória, nos dias da minha alegria. Mas no dia que eu caí, ele também não me abandonou. Amém. No dia que eu precisei dele para colocar comida na minha boca, ele me pegou no colo como se pega uma criança. Então, valoriza as pessoas, porque tem gente que pensa que tá com a pessoa... Quando tá tudo bem, nos dias de glória, é benzinho daqui, amorzinho dali, mas no dia que a pessoa tem uma prova, que a pessoa não tem mais que te oferecer nada, aí a pessoa pega, é prato que voa, é xingo, é desprezo. Não pode ser dessa maneira, não pode. Verdade. Tem que abraçar quem te abraçou no dia que você não podia pôr o pé no chão. Verdade, meu Deus. Então a irmã fala até mesmo de... ter um casamento abençoado, né, ali, porque a irmã sofreu esse acidente, ficou 3 meses sem poder fazer as suas atividades normais, né, acabou que até ocasionou para toda a família, né, que seu esposo também acabou ficando sem trabalhar, mas a irmã me falou que teve a providência do céu. Nossa, incrível, minha geladeira nunca teve tão cheia, era pessoas chegando que eu nem conhecia com
com alimento, com roupa, meus parentes se mobilizaram. Gente, foi incrível, o Senhor providenciou tudo. Ele é o mesmo de antes, né? Sustentou Elias ali, no Ribeiro de Querite, e também sustentou a mim. Então, sustentou e ele sustenta, viu, irmão? Não se preocupa, porque ele providencia. Deus é maravilhoso. Às vezes a gente passa por uma situação e até vem o desespero, né? No sentido de, e agora? Como que eu vou trazer o sustento? Como que eu vou trabalhar? Como que vai pagar as contas? Como que eu vou comer, muitas vezes? E Deus, ele se mostra provisão. Então, um outro ponto que a irmã vai poder sempre dizer é: eu vi a provisão do céu chegando na minha casa, né? Eu vi a provisão do céu. Se o gigante se apresenta nas nossas finanças, na nossa vida, nosso celeiro, não se preocupe, porque nós temos por Pai Jeová Jiré, que é o Deus da providência, que sustentou o seu povo no deserto, e ninguém caiu de fome, ninguém tombou de fome. Morreram sim por murmuração. Porque murmuração não chega, você não chega a lugar nenhum. O murmurador não chega a lugar nenhum. É verdade mesmo. Então, essa experiência que a irmã teve foi literalmente para Deus mostrar para a irmã a sua grandiosidade, que se ele quiser, ele dá, se ele quiser também, ele tira no momento dele, mas que em todos os momentos ele é provisão. Ele é provisão. Foi um momento para Deus te mostrar algo, você ter um contato, uma experiência com o Senhor. Né? Ele se apresentou para mim como Jeová Jiré, o Deus provedor. E ele proveu até o que eu não pensava. Que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem sequer passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que ele ama. Então ele se apresentou para mim como Jeová Jiré, como Jeová Rafá, cuidando da minha saúde, como o Senhor das guerras, porque é uma guerra espiritual tremenda que você passa, é uma opressão maligna que você passa quando você está incapaz. O mundo espiritual se mobiliza, mas quando ele olha para o nosso joelho, ele vê, tem marca, tem história, tem experiência. E ele sabe que o general de guerra, o Senhor dos exércitos, ele chega na hora certa. Amém, Jesus. É verdade, é verdade. E a irmã tá emocionada aqui. Muito. Porque a gente vai lembrando, né? Parece que tá vivenciando novamente aquilo. E foi recente, né? 2016, então. Foi recente. Recente. Mas vieram muitas outras experiências também. Essa daí o Senhor me tirou com um braço forte. Eu consegui novamente voltar a andar. E 8 meses depois, para a glória de Deus, eu já estava construindo o meu sobrado. Mesmo segurando uma bengala que está ali, eu subi essa aqui de bengala, mas estava construindo o meu sobrado, porque o Senhor é fiel. Ele não abandona ninguém. É verdade, é verdade. Porque tem muitas pessoas que às vezes falam assim, não sei no caso da irmã, mas a gente encontra muitas pessoas que fazem, não, eu que falo, eu que faço, eu que prego melhor, eu que, né? Ixi, é verdade. E muitas vezes Deus também mostra, falando assim, não, o dom quem deu fui eu, né, irmã? Exatamente, o dom quem dá é ele. Eu me apresento como Jeremias, Senhor, eu não sei falar, eu não tenho eloquência, eu não tenho teologia, eu não tenho exegese, eu não tenho nada, mas eu tenho a certeza de que vem a mim a palavra do Senhor. Né? Vem a minha palavra do Senhor, a honra é toda para ele. Eu não sou pequenininha, mas ele é grande na minha vida. É verdade. Porque ele me tirou de lugares que o homem jamais tiraria. A medicina, tem muitos que confiam no braço da medicina. Jamais a medicina teria condições de me tirar do lugar onde a vida me colocou. Só o braço forte do Senhor. Do Senhor, né? Sim. Tem até uma passagem que diz assim, a mesma mão que fere é a que cura. Isso. Né? Muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por algumas situações para a gente aprender mesmo com Ele, mas Ele mesmo que vem com o bálsamo, Ele mesmo que te coloca de pé novamente, como a irmã disse, né? Que com 8 meses já estava caminhando para todo lado, correndo. Então, e como nesse acidente, eu tinha muitos sonhos na minha vida. Eu sonhava com carro novo, eu queria carro novo, eu queria casa boa, eu queria tudo da terra. Do céu eu não estava muito ligada, não. Eu estava querendo coisas da terra. Eu trabalhava dia e noite para isso. E o que Deus veio me mostrar? Que quem dá é Ele e quem tudo pode é Ele. E é na hora dele. Então veio tudo para mim sem eu ter que fazer nada. Porque enquanto eu fazia, eu não conseguia nada com as minhas forças. É verdade, quando a gente reconhece, né, que tudo vem do Senhor.
Porque às vezes a gente quer tantas coisas, né? A gente quer trabalhar bastante, não, eu vou entrar às 8 da manhã, vou sair meia-noite, vou trabalhar, vou fazer É, hora extra. Às vezes a gente acaba que não conquista tudo que a gente gostaria, mas quando a não, gente entra na posição, no que o Senhor quer para nós, aí sim que sim, o céu se abre o céu se literalmente para abre. nós, né? Aí é com ele, aí o céu se abre e quando ele toma conta, aí a vitória é certa. Nossa, meu Deus. Irmã, quando eu a conheci, já falando sobre um outro testemunho, quando eu a conheci, lá no congresso, a irmã me abraçou, eu me lembro perfeitamente, eu estava passando por uma situação, a irmã me abraçou e falou: não temas sobre isso que você está passando, Sim, sobre a situação que você está passando. Porque eu. E aí a irmã me mostrou o seu peito, sim. né? E aí a irmã me contou um lindo testemunho que eu quero que a irmã compartilhe aqui conosco. Sim. Amém? E eu tenho certeza, irmãos, que esse primeiro testemunho foi muito edificante e este segundo Deus falará contigo poderosamente. Então, me conta sobre esse Então, foi testemunho. o ano passado, eu fui fazer passei no cardiologista, uma consulta Foi ano de passado? Então rotina. foi super Foi o recente. ano passado, mas eu operei esse ano. O Meu ano Deus. passado eu descobri. Ah, Aí eu fui no cardiologista, ele me pediu um cateterismo, e eu já quase fiquei lá no hospital, porque estava com 90% das artérias entupidas. Eu sentia muita angina, muita dor no peito, mesmo vindo da igreja, mesmo sem esforço nenhum. Poderia estar sentado, mas começava a caminhar, começava a apertar o peito, doía muito meu peito. E aí o cardiologista me pediu, e deu isso aí, 90% das coronárias. Fui diagnosticada com DAC, né, doença das coronárias. santo Aí ele Deus. já saí de lá com o diagnóstico, a senhora vai fazer ponte de safena e já saí com a consulta marcada com o cirurgião. Aí eu peguei e Jesus. corri, né, porque o Senhor, ele sempre providencia tudo. Um pouco antes, né, eu fui diagnosticada com câncer, com tumor, e aí eles me mandaram para o Hospital do Câncer, onde eu não imaginava, eu não tinha câncer, e fui internada no Hospital do Câncer, e eu não tinha convênio, e eu fui operada pelos médicos cirurgião do Albert Einstein. Meu Então, Deus. tudo é providência de Deus. Tudo Deus Aí eu preparado. peguei os papéis e fui para o INCOR. Aí, chegando lá no Instituto do Coração, eles já me colocaram para dentro e falaram: não, a senhora vai ter que operar mesmo, e não tem jeito. Tem que operar, vamos esperar sair a vaga. E quando foi, em dia 29 de janeiro, agora Desse deste ano, ano. 2024, saiu a vaga para mim. Ele falou: a senhora vai operar o mês que vem, já começa a fazer os exames. Aí sim, eu operei em dia 5 de março, porque os exames demoram para fazer. É bastante exame, o pré-operatório é muito exame. Mas só uma pergunta, assim, a irmã não sentia nada antes, foi fazer esses, Não, ou então eu sentia angina, eu sentia o meu peito apertar, falava: Jesus, apertando. você está vindo me buscar. Aí eu Aham. sentia apertar muito o peito, doía bastante aqui. E essa artéria descendente anterior estava com 90%, as outras 80%, mas essa estava 90%, Meu que é a que Deus. irriga mais a metade do coração. Meu Aí, Deus. então, aí quando foi dia 5, quando eu já estava internada, eu internei à noite, do dia 4 no INCOR. Aí, quando vê aquela maca chega, eu falei: Senhor, agora eu estou indo para mais uma batalha, e essa Meu daí é Deus. gigante, Senhor. Não que as outras foi fácil, mas essa É. daqui, Senhor. Aí eu subi naquela maca, e quando eu cheguei dentro da sala de cirurgia, aí o psicológico, né, que já são 9 cirurgias, o meu psicológico Meu já Deus. estava terrível, já comecei a ficar em agonia. Eu comecei a gritar pelo meu Senhor, como eu sempre faço: Jesus, me socorre, socorro, Amém, Jesus, socorro. Jesus. Aí eu não vi mais nada, mas eu entendi que ali se cumpriu o Salmo de número 12, que fala: por causa da opressão do pobre, do gemido, da alma do Jesus. necessitado, eu, Senhor, me levanto agora. Amém, E ele se Jesus. levantou naquela hora, porque eu fiquei ali umas 8 horas naquela mesa de cirurgia. Meu E eu Deus. acredito que se não fosse o braço do Senhor, eu não teria saído dali, não, porque eu já vinha de um histórico de corpo, já estava fraco, né, por tanta cirurgia, É. mas o Senhor me tirou dali com mãos fortes. Como eu já disse, o mesmo que ressuscitou Lázaro, com 4 dias já em decomposição, ele foi ali no hospital, ele foi marchando, como ele marchou também em Betânia, e ele foi Amém, ali, e Jesus. ele marchou em direção à minha cama, Amém, e deu Jesus. só uma voz de comando, só lançou a palavra: levanta, sai para fora. E eu levantei.
Assim, eu abri o olho naquela hora, ainda não levantei. Assim como ele também chegou em Naim, como ele chegou na casa de Jairo e deu só uma ordem: levanta, levanta. Ele também me deu essa ordem e no outro dia eu já estava levantada para a glória do nome do Senhor, Amém. tomando café no Instituto do Coração, porque eu creio, o mesmo Jesus que fez isso há 2000 anos atrás, ele marchou ali, porque Verdade. eu estava ali, como é que fala, como que é aquela palavra que fala que Do você está quê? fragilizado. Ah, sim. Eu estava ali fragilizado. E eu não sei em qual área da sua vida que você está fragilizado, mas saiba de uma coisa: Jesus, ele nunca te abandona, porque você Amém. tem história. Verdade. E aí, quando a irmã passou por essa cirurgia, a irmã chegou a falecer, não foi? Eu fiquei 76 minutos com o coração parado, Parado, inclusive parado. tem os papéis aqui, parado. Fiquei 8 horas entubada. O meu coração, essa cirurgia, Meu ela é o seguinte: Deus. ela abre o peito e coloca uma cânula aqui dentro e o seu sangue ele vai para uma máquina, ele não fica no coração. A máquina vai fazer o papel do coração, entendeu? Porque aí ele fica na circulação extracorpórea. E ali foi para a máquina e eles deixam o peito aberto e eles pegam e dão uma injeção no coração, onde eles dão uma parada cardíaca, eles forçam uma parada cardíaca na Ah, gente. Aí eu fiquei 76 minutos. Se fosse 80 minutos, teria dado problema no meu cérebro, teria entrado ar no meu cérebro, eu teria tido um AVC, mas não. meu Deus. 76 minutos o meu Senhor chegou ali e me acordou para a glória de Deus. Meu Deus. Então, praticamente foram 76 minutos Morta. morta, né? Em Sim, óbito. porque Meu você fica Deus. entubado e o seu sangue fica na circulação extracorpórea. E o seu Aham. coração parado. E quando eles dão Meu a Deus. injeção nele, ele para. Aí quando eles tentam reanimar novamente, é com choque, né? Eles Aham. dão um choque. E tem muitos coração que não Que volta, tem não muitos que não querem volta. voltar. Mas para a glória de Deus, o meu voltou. Voltou. E só que, Laís, ele voltou e ele voltou com uma arritmia muito grande. Mesmo Sim. eu já tendo acordado, estando tomando café lá na cama da UTI, ele começou a bater 150, 160, chegou a quase 170. Tenho prova, tenho fotos, que ele chegou a quase 170. Isso aí, para dar uma coagulação, é rapidinho. Os Nossa, médicos meu ficavam olhando Deus. para mim, monitorando direto, e eu não imaginava o que era. Deus estava me guardando, porque para mim era normal. Eu sentia soco, assim, minhas costas, ele batendo muito forte. Aí, no último, Meu isso foi Deus. 9 dias, e eu já estava indignada com aquela situação, só porque eu tinha que pregar a palavra ali. Eu pregava para os médicos, pregava para os enfermeiros, mesmo chorando, eu pregava. Porque assim, evangelho não é só alegria, não. É, Preguei chorando, e aí no 9º dia, eu lancei uma palavra. Porque o mundo foi criado, a terra foi criada, tudo foi feito porque o Altíssimo, o Eterno, lançou uma palavra. Então, naquele dia, eu verdade. lancei a minha palavra também. Eu falei: amanhã eu saio dessa cama e não subo mais. Amanhã Amém. eu saio dessa cama para não subir mais. E foi dessa maneira. Só que, para testar a nossa fé, quando você lança uma palavra, quando chegou na madrugada, o meu coração caiu para 30. Ou seja, eu quase Jesus. tive ali, quase meu coração parou, Meu Deus. e a enfermeira me reanimou, e eu voltei, falei: mas eu falei que eu vou sair daqui hoje, Jesus. E eu vou sair. Aí quando a médica passou 8 horas da manhã, ela falou, eu falei: vou sair daqui hoje, doutora. Ela: sei, vai. Olhou, o coração estava mais de 150 de novo. E eles tinham preparado para mim uma extensão da UTI. Eu falei: Jesus, não foi isso que eu pedi, não. Eu É. disse que eu vou sair da cama e não vou subir mais. Eu não quero ir para a extensão, eu quero ir para o quarto. E foi assim que fez. Quando 4 horas da tarde a médica, a chefe, passou, ela falou: a senhora vai para o quarto Amém. agora, de alta. Eu falei: oh, Meu Deus. glória, aleluia. Glória a Deus. Então, até mesmo que a irmã falou, né? A irmã entrou no hospital para fazer essa cirurgia e lá depois, né, de ter passado por tudo isso, o coração literalmente parou Parou, mesmo por parou. 76 minutos, né? E quando a irmã voltou e já estava, teoricamente, assim, se recuperando da cirurgia, Aí veio a mesmo assim arritmia, a irmã estava lá pregando a palavra para os pregando, enfermeiros, os para meus os médicos. médicos. Então, assim, para os irmãos verem também que, como a irmã diz, evangelho não é só colocar um terno, um vestido Não, bonito, ir
né, para a igreja, a pregar a palavra em altares. Pelo contrário, muitas vezes Deus permite que a gente entre em hospitais mesmo. Sim. Às vezes a gente não entende por que a gente passa por determinada situação, né? Meu Deus, por que essa enfermidade, Senhor? Como a missionária disse aqui, já estava para 9 cirurgias, já tinha feito 8 cirurgias, foi a nona, né? Por causa do acidente. Então, por conta disso, muitas vezes a gente até fica se questionando, Senhor, mas por quê? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Né? Às vezes Deus coloca a gente em lugares, né, em hospitais, aí para pregar a palavra. Sim. Né? Quem sabe ali dentro aqueles enfermeiros precisavam ouvir alguma palavra do Senhor e o Senhor preparou para que você fosse lá, Sim. né? Você que fosse lá pregar para eles, né? A médica chegou a chorar, ela baixou a grade da minha cama e me abraçou ali. Ela me abraçou chorando. Meu Deus. Pelo que eu preguei para ela. Pelo que você... Sim, Deus te usou ali para falar, uma né? enfermeira. E todas as pessoas, onde a vida lhe plantar, seja ali uma bênção. Frutifica onde você pôr os pés. Às vezes reclamamos tanto, né, Senhor, mas por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse emprego? Por que eu vim para o hospital? Por que isso? Por que aquilo? E tudo tem um propósito. Tudo tem um né? propósito. Uma coisa que eu sempre falo muito é: nós somos sacrifício vivo. Sim. Nós somos um sacrifício vivo para o reino dos céus. E hoje em dia muitas pessoas querem a parte confortável. Eu não vou para a rua pregar, eu não vou entrar nesse lugar porque é perigoso, jamais que eu vou para um hospital. Mas e se Deus muitas vezes, né, nos permite entrar nesses lugares? Às vezes a gente estava super bem, não tinha nada, né, Sim. irmã? E do nada surge alguma coisa que nunca é o do nada, sempre tem o propósito. E você vê que coisa interessante, né? Assim, impressionante, eu digo extraordinário. Que o Senhor fez. Ela entrou, então a missionária entrou ali para fazer aquela cirurgia, né? Fez aquela cirurgia, que é uma cirurgia super de risco. Muito. Poderia não ter voltado, mas a própria mão do Senhor, né? Tem tantos relatos de irmãos que falam: olha, eu estava na sala de cirurgia e eu senti a presença do Senhor ali. Sim. A irmã sentiu a presença, sabia que o Senhor estava contigo em todo momento? Porque eu chamei por ele. E de maneira nenhuma aquele que vem a ele lança fora. Eu chamei por ele, eu gritei socorro. E quando você grita socorro para o teu pai, como que ele não vai vir? Se não tem caminho, ele vem pelas águas, ele vem, não tem jeito. Eu penso muito de Jonas, né, nessa parte aí, porque Jonas não queria ir. Muitas vezes a gente está tão ocupado e a gente não quer ir fazer o ID do Senhor. ID do Senhor significa indo. É indo na farmácia, é indo no hospital, é indo no mercado, é indo. É você indo e fazendo o ID, pregando o evangelho. Então prega o evangelho onde a vida te plantar, seja no hospital, seja na comunidade, seja em Alphaville, seja onde a vida te plantar, faça o ID do Senhor. É como Paulo diz ali, tempo oportuno ou não, né? Muitas vezes a gente acha, eu vou pregar só na igreja. Não, não, não. O campo está aí super aberto para semear mesmo, né, irmã? Sim, o campo é grande, a seara é grande. Rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E você vai orando, ele vai enviando, você vai rogando, ele vai enviando. Vê que desde o início do cristianismo, né, ele foi, os discípulos, porque foi uma ordem que Jesus deu em Mateus 28, né? Em Marcos 9:35 ele disse, olha, eu vejo pessoas andando na rua, eles estão desorientados, como ovelhas que não têm pastor. Roguem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. E eles foram rogando ali, a igreja estava representada pelos 11 discípulos, porque era o último encontro que Jesus teve com eles no Monte das Oliveiras, quando ele disse, ide, né? Mas quando ele fala em Marcos 9:35, 36, ele fala para as pessoas rogarem porque a seara é grande. E poucos são os ceifeiros. Verdade. E porque eles foram rogando, veio vindo grandes pregadores, Saulo foi convertido, depois foi muita coisa que foi vindo, Martinho Lutero, John Wesley, esses 2 missionários suecos que veio, Gunnar Wingre e Daniel Berg, e hoje Paulo Leiva Bacalhau, e hoje ele chega aqui. Na nossa igreja, Assembleia de Deus Catedral São Mateus, na igreja da missionária Laís, ele chega e continua dizendo, roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Meu Deus, é verdade, porque são poucos, quando fala são poucos os ceifeiros, né? São poucos aqueles que querem trabalhar, porque quando eles entram mesmo assim no campo, eles veem que não é flores, né? Que você vai ter muito
vai viver muitos espinhos, né? E esses espinhos muitas vezes vão te ferir por alguns momentos, mas que tudo há um propósito para isso, né, minha irmã? Verdade, é. Então, assim, aqui a gente tem 2 grandes testemunhos que a irmã passou aqui. E eu vejo também, a irmã tem uma cicatriz aqui, né, que a irmã me mostrou, do peito, né? E também tem essa daqui do braço, mas que aí já é um outro testemunho. Não, É do mesmo? é mesmo. Eles tiram veia eles tiram Esse do as coração. artérias radial e tira da safena aqui. Para operar o Então coração. essa daqui foi 3 cirurgias em uma, porque eles Meu rasgou a minha perna da virilha aqui, da Aham. virilha até o joelho, e aqui o braço, né, a radial, e o peito. Então eles ficam, um fica aqui, outro aqui, vai dar tudo Meu certo. Deus. E tá aqui para No honra final, e glória do Senhor. No final, quem faz todo o serviço é o médico dos É médicos. verdade. Falou tudo agora. O Senhor é o médico dos médicos. Né? Muitas vezes você que está nos assistindo a este testemunho da missionária pode estar passando por alguma enfermidade. Talvez o médico tenha dito: olha, sua situação é cirúrgica, você vai precisar passar, né, pela mesa ali de cirurgia. Talvez você tenha se desesperado e perguntado: Senhor, mas por que eu? Eu estava tão bem, quem sabe? Senhor, mas eu estou trabalhando na obra. Mas aqui nós temos um exemplo de uma missionária, né, que trabalha, continua trabalhando na obra, mas que o Senhor decidiu dar experiências para ela. Não para ela contar o testemunho dos outros irmãos, mas para ter seu próprio testemunho, sua própria experiência com o Senhor. Sim. Né, irmã? Para que quando eu falar que o Senhor tira as pessoas da morte, eu não vou contar a história somente de Lázaro, somente da filha de Jairo, eu vou contar o meu testemunho, porque ele me tirou de lá também. Do que você viveu. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre fez e sempre vai fazer o melhor para aquele que busca ele de coração. Deus continua curando. Sim. Deus ainda entra em hospital, tira a pessoa lá. Tira, com certeza. E se precisar passar, irmãos, pelas mãos do médico, porque muitas vezes as pessoas acham que milagre é só assim: eu tenho uma enfermidade, aí põe as mãos e é curado. O Senhor faz disso, né? Faz e é maravilhoso. Do jeito que ele quer. Né? Os nossos olhos, eu creio que a irmã já viu também muitos milagres assim. Sim. Mas muitas vezes o Senhor também abençoa ali, né? Cuida até mesmo dos médicos, como a irmã falou, que foi do Hospital Albert Einstein, né? Einstein, fiz uma cirurgia no Albert Einstein. Ele prepara tudo, né? Se você lançou na mão dele, fica tranquilo, ele prepara tudo. Ele preparou os médicos do Einstein, e hoje eu falo: quem me operou foi os médicos do Einstein? Não, foi o Senhor, porque eles estão sujeitos ali. E esses médicos chegaram para uma senhora lá e deu o diagnóstico de morte para ela, falou: então nós já fizemos tudo, e a senhora não tem jeito, agora a senhora não tem jeito, e a senhora entrou em tão grande desespero, ela estava com câncer já, né? Ela entrou num desespero tão grande, ela estava em estado paliativo, mas o médico deu um diagnóstico, e quando a cama dela ficou vazia, que as familiares dela estavam lá, quando esvaziou o quarto, eu fui lá e falei com ela: dona, a última palavra vem da boca de Deus. O médico não sabe nem se ele vai acordar amanhã. Talvez ele vai primeiro que a senhora. Ele lançou uma palavra, mas a última palavra vem da boca dele. Glória a Jesus. E é verdade, você precisa crer nisso, né? Porque é a palavra do Senhor, você precisa vivenciar isso, né, irmã? Sim, é testemunhas, é experiência. Tudo é experiência que você tem para você contar. Porque você vai chegar e alguém vai falar: mas Jesus, ele tira mesmo a pessoa da morte? Ele cura mesmo? Cura sim. Hoje, a experiência que eu tenho é que ele cura sim. Que ele fez da minha vida e ele faz da vida de qualquer um que se lançar na presença dele. Então, irmão, se você, né, ficou conosco até aqui, está ouvindo esse testemunho, tem aqui uma representação de uma serva do Senhor, né, que trabalha na obra, né, missionária do Senhor, e que talvez poderia ter ouvido até uma palavra assim: olha, talvez a irmã não volte dessa cirurgia. Sim. Olha, talvez, né, até mesmo podem olhar e vou falar assim: é uma cirurgia muito complicada, isso para qualquer idade, então pode ser que a irmã não volte. Mas a irmã creu na palavra, né, do Senhor, né, tendo também a esperança de que ainda há muito campo para a irmã trabalhar, que o Senhor, né, tenha colocado nas tuas mãos. Então, creia no Senhor, né? O Senhor é quem dá a última palavra. Se você tem passado, como foi dito aqui, por alguma enfermidade, olha a irmã aqui andando, né? Passou há poucos anos atrás, por um acidente,
que, como a irmã falou aqui, ela nem sabia se ia conseguir andar, e quando começou a andar, achou até estranho, né, Sim, irmã? o médico ele deu um diagnóstico, ele falou para o meu esposo, ela vai ficar mancando, vai ficar, Olha isso. vai ter limitações para andar. Irmão, eu corro para todo lado, não tem É, limitação pula! nenhuma, porque a última palavra quem deu foi ele. Ele me Verdade. colocou no beco sem saída e abriu o mar. Só isso, resumindo tudo. Deus é Deus. Então, creia no Senhor, né? Eu creio que este testemunho, estes dois testemunhos foram super edificantes para a sua vida, né? Que Sim. mesmo passando por algumas situações, algumas o Senhor permite que a gente passe, entre, né, em hospitais, ou passe muitas vezes por algum acidente, enfim, é para uma experiência, né? Então, creia no Senhor, confie no Senhor. Vou deixar até esse espaço aqui aberto para a irmã também dar uma palavra para quem está ouvindo, quem sabe passando por algo que a irmã já tenha passado, o que a irmã gostaria de dizer para ele, né, para esse irmão que está ouvindo, para que não perca a esperança e saiba que Deus ainda é o médico dos Não, médicos. não devemos perder a esperança nunca. Porque eu sempre falo, se ele fez no passado, quando o gigante se apresentar na sua vida, você traz à memória tudo que ele já fez. Porque se ele Verdade, fez em 2016, por que ele iria falhar agora? Se ele verdade. fez em 2016, me tirou da cadeira de roda, me tirou daquele acidente terrível, trouxe providência no deserto, por que, que agora ele iria falhar? Verdade, De jeito nenhum, ele não falha. Se chegou o teu dia, você vai com o Senhor e amém. Mas se não chegou, ele tira você da verdade. cova, ele tira você de qualquer situação. E essa é a minha palavra, eu sou muito otimista nisso, porque quando o gigante se apresenta para mim, eu trago a memória, eu começo a trazer memória. E eu lembro de Davi, quando Davi enfrentou o gigante, os filisteus, quando ele se tornou rei, os filisteus não se conformavam, Davi sendo rei. Eles Uhum. tinham Davi engasgado. Então eles pegaram, os filisteus veio com um grande exército enfrentar Davi no vale de Refraim. E o que Davi fez? Davi ele começou ali a escrever o salmo de número 124. Ele perguntou, Senhor, eu vou até eles? Deus disse, vai. Mas eu acredito que Davi, quando ele viu aquele exército armado até os dentes, ele teve muito medo. O que acontece? Ele começou a escrever o Salmo 124 e dizer, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado, ora diga, Verdade, meu quando Deus. o urso e o leão veio para cima de mim, Meu se Deus. não fosse o Senhor que esteve do meu Aleluia, lado, quando Jesus, o é gigante verdade. Golias veio zombando para cima de mim, eu É vi que eu verdade, não Deus. tinha poder, eu vi que eu era pequenininho, o gigante Meu era Deus. grande, mas eu vi que ele estava se crescendo em cima daqueles que não tinham experiência, mas eu tinha experiência. O exército de Saul tinha experiência, né? Eles eram treinados, porém estava dormindo em cima da espada. Eu era pequeno, eu olhava para ele e dizia, eu sou pequeno, mas eu tenho nome. Você tem lança, mas eu tenho nome. Você tem Amém, escudo, Jesus. Golias, mas eu tenho nome. Você vem a mim com enfermidade, você vem a mim Amém, com Jesus. com o braço da carne, porém eu vou a ti, é no nome do Senhor dos Amém, Exércitos. Jesus. Então ele começou, Aleluia. ele termina escrevendo, ele traz à memória tudo que ele já viveu, e ele fala, eu fui para cima deles, como rebentar de muitas águas. Quando você Meu traz à Deus. memória tudo o que Deus fez, tudo que ele fez no passado, você sabe, Amém, ele vai fazer de Jesus. novo. Aí ele começa a escrever, ele termina escrevendo. Bendito é o nome do Senhor, que Amém, não me entregou Jesus. por presa para a Amém. enfermidade, que não me entregou por presa do inimigo, para ser dilacerado Glória a por ele. Jesus. E como o pássaro se livra do laço do passarinheiro, eu estou livre, porque o meu socorro está em o nome do Senhor. Meu Deus, que coisa linda, minha irmã, que coisa linda. Então, você que ouviu essa palavra da missionária, estes dois testemunhos, né? E essa última palavra também, creia em nome de Jesus que o Senhor está falando contigo. Essa palavra é para você. Não desista, não perca as esperanças. O Senhor é contigo, e como a irmã disse, né? Se vier o gigante da enfermidade, né? Entre outros, permaneça firme, crendo que o mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Missionária, Deus abençoe muito você obrigada por ter crescer. compartilhado comigo. Nossa, irmãos, assim eu saio edificada. Eu espero que todos vocês também. Vamos com certeza trazer a missionária mais vezes, né, para Amém. contar mais experiências, porque, né, 30 anos aí de caminhada 30 tem anos. muita coisa para contar. Muita coisa. Amém? Então comenta aqui embaixo
sobre este testemunho, se você recebe em nome de Jesus. E comenta também para a gente trazer a missionária mais vezes, Sim. porque eu creio que o Senhor vai usá-la poderosamente mais vezes para falar conosco. Amém? Muito obrigada, minha irmã, muito obrigada também. Obrigada a você, que Deus Priscila. abençoe e que Deus te abençoe poderosamente. Amém.